Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, o 9º dia da nossa novena, o último dia. Depois de toda a caminhada e pedindo a intercessão do Padre Pio para as várias áreas da nossa vida, hoje o tema é Padre Pio na luta contra o mal. E de fato é isso que acontece. Nós estamos numa grande batalha contra o mal e precisamos fortalecer o bem. Não podemos dormir no ponto. Precisamos avançar na alegria, na esperança, na caridade, na fé, para que, de fato, o bem prevaleça sobre o mal. Não é que o mal é mais forte que o bem, não, porque Deus é mais forte. O problema é que nós paramos muitas vezes, nós recuamos, nós não avançamos na prática do bem. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu acho que a nossa vida começa a parar quando a gente começa a perder a esperança que as coisas podem mudar. Quando a gente estaciona diante do mal, ou pior ainda, quando a gente recua, quando a gente deixa de fazer o bem, de praticar a caridade, de maneira que o bem se espalha sobre a terra, a gente acaba recuando, porque o mal parece fazer mais barulho do que o bem. Peçamos perdão a Deus para que a gente de fato acolha esta misericórdia e retomemos o caminho do bem. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. De fato, queridos irmãos e irmãs, se o bem não avança, o mal vai nos engolindo, porque o mal faz mais barulho. Lógico, a gente vê aí na televisão as notícias que ferem a humanidade e como elas fazem barulho. Mas você não vê muitas notícias de pessoas que praticam o bem. Talvez um pouco mais agora do que no passado, mas ainda é tímido a comunicação, o conhecimento de pessoas e obras de caridade espalhadas aí pelo mundo. Só de pensar todas as instituições mantidas pela Igreja Católica no mundo inteiro, a gente pensa que bem enorme é feito por instituições, por pessoas que se dedicam ao próximo, são pessoas que ajudam a manter o mundo. Eu penso sempre que essas pessoas seguram o mundo, seguram a humanidade para que não acabe de vez, para que a gente ainda continue tendo esperança. E isso pode acontecer também na nossa casa, lá no ambiente do nosso trabalho, Se existe algo ruim, será que não é porque também nós estamos nos acomodando ou então estamos recuando na prática do bem? O mundo cada vez mais se torna vingativo. Nós precisamos, em nome de Cristo, apresentar a outra face, apresentar o perdão, porque o perdão é bíblico, foi Jesus quem nos pediu, é mandamento dele, e precisamos então anunciar com palavras, mas também com atos, aquilo que acreditamos no Evangelho. A verdade da boa nova de Jesus é a verdade que nos traz felicidade, e quando essa verdade avança, a mentira do mal, ela vai naturalmente recuando, porque não tem força diante da verdade de Cristo. E Padre Pio, nós também conhecemos a sua história, sabemos de toda a luta dele, não somente pessoal, porque o demônio também não queria que ele fosse padre, também não queria que ele exercesse a sua atividade missionária, apostólica, mas ele foi e lutou contra o demônio, muitas vezes apanhou do demônio, mas ele não desistiu. Ele sabia que precisava avançar com o bem. Ele sabia que ele precisava cada vez mais praticar aquilo que Jesus havia pedido no Evangelho. E uma luta constante, mesmo nos tempos
de perseguição, acolhendo muitas vezes essa perseguição, também foi uma forma de lutar contra o mal, porque ele não se revoltou, ele simplesmente acolheu no silêncio do seu coração, sofreu o inevitável. Tem coisas na vida que a gente não consegue evitar, a gente simplesmente acolhe, e Padre Pio, a gente sabe que viveu tão bem essa dimensão de fazer com que o bem avance para que o mal diminua. Então hoje é isso que o Padre Pio vem nos pedir, é isso que o Padre Pio, nesse último dia da novena, mas que não seja algo só para hoje, que esta atividade seja perene na nossa vida, que sempre, toda noite, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados e retomemos a nossa luta para que o bem avance. Este é o tema desse 9º dia da novena de hoje. Rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Santos, Rogai por nós. Padre Pio, imitação de Cristo, Rogai por nós. Padre Pio, servo de Maria, Rogai por nós. Padre Pio, filho de São Francisco, Rogai por nós. Padre Pio, amigo dos Rogai anjos, por nós. Padre Pio, crucificado com Jesus, Rogai por nós. Padre Pio, irmão da cruz, Rogai por nós. Padre Pio, exemplo de sacerdote, Rogai por nós. Padre Pio, confessor incansável, Rogai por nós. Padre Pio, pai da penitência, Rogai por nós. Padre Pio, apóstolo da oração, Rogai por nós. Padre Pio, servo da humildade, Rogai por nós. Padre Pio, vida de obediência, Rogai por nós. Padre Pio, mestre espiritual, Rogai por nós. Padre Pio, auxílio dos enfermos, Rogai por nós. Padre Pio, consolo dos aflitos, Rogai por nós. Padre Pio, odor de santidade, Rogai por nós. Padre Pio, guia virtuoso, Rogai por nós. Padre Pio, luz do nosso tempo, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Tende mundo, piedade de nós, Senhor. oremos. Ó Deus que doastes a São Pio de Petreutina, sacerdote capuchinho, o insigne privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho. Por sua intercessão, dai-me a graça que tanto desejo. E, sobretudo, concedei-me unir-me à paixão de Jesus, para depois chegar à sua gloriosa ressurreição. Amém. E junto com a água benta, nós temos a nossa oração, a nossa luta contra o mal. A luta para nós é muito importante. Se conseguimos ou não, já é outra história. Mas a luta depende sim de nós e precisamos lutar sempre. Então, neste momento, vamos abençoar a água que você colocou aí pertinho. Para quê? Para que, bebendo esta água ou aspergindo nessa casa, possamos tomar consciência da nossa missão como anunciadores do bem, anunciadores da boa nova de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sois fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai esta água que será aspergida com confiança para pedir o perdão pelos nossos pecados e conseguir a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Fazei, Senhor, que pela intervenção da vossa misericórdia sempre brotem águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com um coração puro e evitar todos os perigos do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. E também temos mais uma frase aí do Padre Pio, as coisas que ele havia dito. Há uma filha espiritual que lhe perguntaram o seguinte: quem é
o Senhor, Padre Pio, para nós? Ele respondeu: no meio de vocês sou irmão, sobre o altar vítima, no confessionário juiz. Terminamos então a nossa novena São Pio de Petreutina. Desejo que muitas e muitas graças continuem acontecendo na sua vida, porque realmente Deus nos cumula de bênçãos e graças. Algumas a gente enxerga, outras a gente não enxerga, mas com certeza é uma chuva de graças que Deus coloca na sua vida, tenha certeza disso. Talvez um momento de contemplação, um momento de meditação, você pode se tornar mais consciente dessas graças que lhe são oferecidas todos os dias. Mas eu desejo que pela intercessão do Padre Pio, muitas e muitas outras graças aconteçam. Aquelas que você está pedindo nesta novena e também aquelas que você precisa e que Deus te dá com toda a gratuidade e bondade do seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã é o dia de São Pio de Petreutina. Não deixe de fazer as suas orações, não deixe de fazer a sua meditação. E se você tiver condições de ir à missa, vá à missa e então concretize esse pedido, essas intenções que você está fazendo a São Pio de Petreutina. Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.